Salve, amigos do Super Poker, este é o programa Análise Técnica. Comigo, Vitão, com Vini Marques também, pra gente analisar as mãos que aconteceram no BSOP de Natal. Aí, pra você, as melhores mãos na tela. Salve, salve, Vini Marques. Fala, Vitão. Henrique Mendes, nosso grande diretor, tudo em riba. Vamos que vamos para essa análise técnica. Muito bem, olha, Vini Marques, a gente tem uma situação aqui onde a gente tem uma mesa com 5 jogadores, né? Uma mesa onde a agressividade tem um fator muito mais preponderante, né, Vini Marques? E a gente pode esperar aí muita agressividade, né? Exatamente, especialmente nessas mesas mais curtas, né? O poker indoor, né? Seria o poker pista curta, como a gente chama. As habilidades como agressividade, conceitos como agressividade, posição, eles crescem em importância, né? Pelo fato óbvio de não termos muitos jogos na mesa, então diminui a probabilidade de terem jogos do grupo 1. Então isso tem mais braço, como a gente chama no poker, que é o fato de você poder jogar mais esses conceitos de posição e agressividade, Vitão. Muito bem. O Alexandre Weber dá raise para 130 mil. 2 fold, 3. O blind está 30 mil, 60 mil. Aí, o fold do Kelvin Kerber no assento 1, fold do Guilherme Pita de branco no assento 2. E o Jaime Madail, esse jogador que está de preto, ele vai dar um re-raise nessa mão, né? No melhor estilo Lawrence da Arábia, né? Exatamente. Ele vem para um raise... Raise para 250 mil. 250 mil fios. O que você acha desse tamanho de raise, rapidamente? Não gosto. O click raise, ele tem o click raise porque na internet é o mínimo que você pode fazer. Ele, muito dificilmente é jogo grande, se você não tem um histórico muito grande entre os jogadores, que você dê espaço para o cara estourar, mas é um raise que é muito mais especulativo do que valor, na minha opinião. Muito bem, muito bem. Aí a ação chega no Arthur, que está de rosa aí no Big Blind, ele não tem muitas fichas, né? O Blind está 30 mil, 60 mil. Ou seja, ele tem que ter uma mão muito forte aí para ele ir de all-in, senão, porque ele não tem fold, né? Ou seja, ele vai acabar tomando call, ou seja, ele tem que ter uma seleção de mãos aí muito mais restrita, né? Exato, perfeito, Vitão. Então, essa questão do stack, o que você falou é extremamente importante, pelo seguinte aspecto. Toda vez que você perde a fold equity do adversário, o que é a fold equity? É o percentual de vezes que esse adversário vai foldar. Porque se você faz uma aposta que você tem a chance de ganhar com o seu jogo sendo melhor e o adversário foldando, você tem 2 chances de ganhar. Quando você perde a fold equity, você depende só do seu jogo. Então sua análise é perfeita, ele precisa ter um jogo muito bom porque ele vai para showdown de qualquer maneira. E teve call, hein? E ele optou pelo fold. Provavelmente pensando nesses aspectos. Jogo para 2 tem posição o Jaime Madail. O flop vem rei e dama 2 cartas de ouros, né? Exatamente. Olha aí, o jogador Weber já deu check, né? Não, na verdade o Weber é quem tem posição, porque ele tá no TG e o Madail tá no small blind. O Jaime. O Jaime Madail saiu apostando. E agora aposta de quanto, Vitão? O raise foi para 350, né? Não foi aposta mínima, assim, foi bet 160 mil. 160 mil. Tudo 350 do Alexandre Weber. Insta fold e insta showdown do Alexandre Weber, né? Vamos lá, vamos ver o showdown. Olha lá, o showdown de 7-9, Vini Marques. 7-9. Vou pedir pro Henrique Men parar aqui essa ação um pouquinho pra gente falar um pouquinho dela. Podemos? Vamos lá. Podemos? Então vamos lá, vou olhar aqui para a câmera aqui para ficar mais pessoal aqui pro nosso pessoal de casa. Eu vou falar um pouquinho da ação, depois vou trocar uma ideia com o Vitão. Esse é um formato interessante aqui do nosso análise técnica. Na minha opinião, vamos dar um resumão aqui da mão, né? Isso, resumo da mão. O Weber sobe o TG. Exatamente, o Weber sobe o TG. 130 mil. Chega no Madawi. No Madail, no Small Blind, faz tudo 250. Perfeito. Então, vamos falar primeiro desse click raise. Primeiro, por que click raise? Por que a definição de click raise? É um dos raises mínimos permitidos. Você não chega nem a dobrar a aposta, né? Então, o que acontece? E aí, o click raise, porque na internet a primeira opção que você tem de raise é o raise mínimo. O que acontece? Não estou dizendo que em linhas gerais
Ou seja, não estou dizendo que o clique raise sempre vai ser uma jogada que simbolize uma mão especulativa, mas na grande maioria das vezes, e tudo que a gente fala sobre poker, a gente tem que tratar como regra e não tratar a exceção como regra, que é um erro bastante recorrente entre os jogadores. Falar, não, mas pô, se ele tiver X, a gente não pode tratar a exceção como regra. Exatamente. Tem que tratar como regra, né? Aí o que acontece? O clique raise por vias gerais, ele não é uma jogada muito forte. Por quê? A não ser que exista um certo level, ou seja, certo metagame histórico entre os jogadores, que você possa fazer isso de maneira frequente e esse clique raise seja balanceado entre valor e blefe e você induz o adversário a mais uma ação agressiva. Aí o clique raise pode ser colocado. Agora, nesse tipo de situação onde você enfrenta adversários que você não tem histórico suficiente para fazer tal jogada, isso geralmente representa mão especulativa. Por quê? Porque as mãos de valor, ou você vai dar a armadilha de ou só pagar, ou você vai dar o raise, né? O clique raise ele fica muito tipo, eu acho que ele não tem, eu também não tenho, mas eu vou colocar um pouquinho. E aí o jogador... um pouco de medo de perder, não? É um pouco de medo e eu considero, em vias gerais, o clique raise, sem você ter você precisa, em resumo, agora me chegou a ideia. Para você fazer um clique raise, você precisa ter uma razão muito boa para fazer o clique raise. Precisa ter um motivo, precisa saber explicar por que você vai fazer o clique raise. Do contrário, ele só... você não corta as implied odds do seu adversário e você não representa a força que você tem que representar, que você poderia representar ou dando flat call ou dando raise, na minha opinião. Vini Marques, só pra gente contextualizar aqui essa mão, é uma mão, a última mão antes do break também, né? Tá. Essas últimas mãos antes do break sempre tem um componente psicológico, né? Os jogadores às vezes tendem a querer se esquivar de situações marginais, e eu entendo que o Alexandre Weber leu muito bem essa situação na mão do Jaime Madail. Muito interessante a sua análise, Vitão. Isso é um componente a mais, a questão de ser a última mão antes do break, que é... Por que as pessoas ficam mais conservadoras antes do break? Porque é como se fosse passar de uma fase. Exatamente. Ele já tá pensando no que ele vai fazer no break, do que ele vai falar pros amigos, se ele vai ligar pra mulher, pros filhos, etc. Tal. Então, ele fala, pô, essa mão só se vier jogo mesmo. O que não pode ser correto porque é mais uma mão. Se a gente fala que o poker é um jogo de quem toma mais decisões corretas e não é um concurso de quem ganha mais potes, e é um jogo de quem toma decisões mais corretas que levam a ganhar menos potes, só que com mais fichas e de maneira mais inteligente, a gente vê que toda mão tem que ser aproveitada ao máximo, mas o que você colocou é muito interessante. Bom, que tipo de mão o Madail faz esse clique raise e folda pro flop? Talvez um As 7 naipado, alguma coisa desse gênero. Você sabe a mão que ele tinha, não? Não tinha, não sei. Não sabe? Não sei. É muito interessante essa mão. O Jaime Madail tem valete na mão. Tem valete? Tem valete na mão. Caramba, mas aí por que ele beta o flop? Não tem sentido betar o flop. Exatamente, com valete faz mais sentido ele dar check call. Isso. Exato, então isso é muito interessante pra gente alongar o nosso análise. Aliás, com essa informação fica muito completo aqui. Isso aqui é uma oportunidade bacana para quem está em casa entender como pensa um jogador profissional, né? Sabendo que ele tem valete, a gente está vendo o board ali, rei, dama, dama. Olha só, isso aqui é o exemplo do erro mais clássico que existe no poker. Qual que é o erro mais clássico que existe no poker? Fechar o olho e sair apostando? Fecha o olho e sai apostando. E outra coisa, é um conceito... Posso fazer um momento coach aqui, Vitão? Rapidamente. Vai lá, solta o velho. Olha só, toda vez que você faz uma aposta que nenhuma mão pior que a sua, nenhuma mão melhor que a sua vai foldar e nenhuma mão pior que a sua vai engatar no jogo, por que você beta essa parada? Por que você não dá check com valete? O Ace High não pode pagar ele aí? Tudo bem, mas aí o que acontece? A gente sempre pensa isso aqui, o Ace High ele paga uma street. Mas duas não paga. Quando você dá check, você induz esse Ace High a blefar algumas vezes. E as mãos que erraram o flop vão apostar. E as mãos que erraram o flop vão apostar. Uma vez que você... E as mãos que acertaram também vão apostar. As mãos que acertaram, por exemplo, eu acho que dão muitas vezes quando você dá check. Por exemplo, se eu tenho um as e dama ali e uma dá check, eu vou dar check atrás. Porque o check eu acho que ele tem algum valor. Agora,
Essa aposta dele menor do que a do Raze, isso é tipo... O que ele vai? Por exemplo, o 9-7. Se coloca no lugar do Weber que tem o 9-7. Quando eu checo, ele desliga a mão do 9-7. Ele fala, cara, esse cara tem as, ele tem rei, ele tem dama. Não tô dizendo que com vala você quer que o cara desligue do 9-7, tá? Agora, acho que o Weber apostaria com check de qualquer maneira. Ele Só com... que aí dá call, né? Ele com vala, por exemplo, se ele faz esse micro bet é pra pagar a volta, né? Ele micro bet, o cara deu raise, ele paga. Ou da linha tradicional que dá check, o adversário fatalmente dá check, ele beta o turn. E aí ele mantém o range de blefe do adversário. Toda vez que ele beta o vala, tudo bem. Aí você chega e fala, é um contrassenso porque ele tira, quando ele beta, ele obriga o cara a foldar o blefe. Mas o bet dele é tão pequeno que ele dá margem pro cara de jogar com o range percebido. O que é? Ele chega e fala, o que é o range percebido? O que a mão do Madawi é na cabeça do adversário? A mão dele na cabeça do adversário é uma mão que ele não sabe especificar qual é, e pela aposta pequena ele gera um spot muito interessante, que é o do adversário que teria abandonado a mão quando ele dá check com vala, que tenta ganhar a mão por causa do size bet. Então eu vejo 2 leaks nessa parada. Leak número 1, clique raise nesse tipo de situação que não é válido. Leak número 2, falta de coerência da aposta no turn. Ou seja, se ele beta um pouco para tomar uma volta, paga. Ou se não, dá check, é a jogada tradicional. Betar pouquinho para foldar não pode estar certo. Pra gente finalizar só, Vini Marcos, vou pedir pro Henrique colocar. O Alexandre Weber, ele mostra o blefe, ele vai mostrar o blefe dele aí após a mão. Gosta ou não gosta? E o call dele na tribet, você gosta também, não? Não gosto. Não gosto, mas pelo... Se ele tem o plano na mão de... Se ele tá jogando em posição e os jogadores têm stack, eu vou reformular. O clique raise... vou ter que me reposicionar. Porque ele não é call do blind, ele é call de UTG porque ele deu raise. Sim. Né? Então o call dele é perfeito porque o adversário não cortou as implied odds dele, ele tem suficientes fichas para jogar pós-flop. Então acho que tá ok o call dele. Tá? O raise dele... Se o adversário faz um raise maior que 250, ele vai foldar. Agora, o adversário paga, ele vai ter que colocar só um pouquinho, 120 mil. A gente faz uma conta rápida. Ele faz o raise para 130 e toma o 250. 250. Então, para ele colocar, depois são 120 mil para 250 mais 130, 380 e mais os blinds. Mais Ou os seja, blinds e os antes, né? ele vai ter 4 por 1 para acertar o flop para jogar em posição. Se você pegar o 9-7 e colocar na tua calculadora de poker em casa, como ela joga contra uma mão randômica disso aí... E tendo lá 20, 30 ou seja, blinds, vale a pena, né? Até, se você for pensar, é tão absurdo que até contra o valete ele tem odds para pagar. Com odds de 4 por 1 e eventuais implied odds. Ou seja, a jogada do valete click raise está totalmente incoerente, na minha opinião. Muito bem. E mostrar o blefe? Não gosto. Não gosta por quê, rapidamente? Não gosto porque você demonstra que você tem habilidade para fazer esse tipo de jogada. Se você, por exemplo, se você não mostra, o cara fala, puta, ele deu raise com as e dama, tomou call e perdi. Quando você mostra o 9-7, você fala, pô, um jogador que é capaz de fazer esse tipo de jogada, call, e voltar ali, é um cara que tá ligado nisso aqui. Então esse cara que tá ligado nesse tipo de ação, esse é um cara que pode estar ligado em 3-beta light, em 4-beta light. Então você tá dando informação para vários outros jogadores, tá o Kelvin, tá um monte de cara bom na mesa. Então você dá informação grátis que você é capaz de fazer aquilo. Muito melhor fazer aquilo ali e ficar na minduca. Fala, pô, eu sei fazer isso, mas só eu que sei. Exatamente, não dividir o conhecimento. Não dividir, para quê, né? Muito bem, muito bem. Esse foi a nossa análise técnica mostrando mãos do BSOP Natal. Vamos ter outras mãos para mostrar aí. Por enquanto ficamos por aqui. Obrigado, meu irmão. Valeu, Vitão. Espero que a galera tenha gostado aí de casa. Valeu. Valeu.